Seja bem-vindo à Livraria Oculta, onde a sabedoria esquecida e os segredos esotéricos vêm à luz. Antes de começarmos, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos. Se este conteúdo tocar o seu coração, torne-se membro, de leitor iniciado a leitor iluminado. Você mantém esta chama acesa e entra no nosso círculo de estudos. E se puder, envie um super thanks ou um super chat no valor mínimo. Isso ajuda o YouTube a levar esta mensagem a mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Aqui você mergulhará em audiolivros repletos de conhecimentos ancestrais e revelações ocultas. Você descobrirá como pensamento, palavra, emoção e ação se unem para manifestar sua realidade. Ao final, você será o arquiteto consciente do seu próprio destino. Agora, acomode-se e permita que sua essência desperte. Audiolivro, apresentado pela Livraria Oculta. Capítulo 1. Além do véu. O despertar esquecido. Você já teve a estranha sensação de que algo está errado com o mundo, como se a vida que vive, os pensamentos que pensa, os desejos que carrega, não fossem completamente seus. Talvez seja porque realmente não são. Desde o momento em que nascemos, somos mergulhados em uma ilusão meticulosamente construída. Um teatro silencioso, onde os papéis já foram escritos antes mesmo de aprendermos a falar. O sistema que nos envolve é mais do que um conjunto de regras, é uma rede invisível que molda não só nossas ações, mas a própria estrutura dos nossos pensamentos. Ele nos faz acreditar que somos livres, quando na verdade estamos presos. Presos dentro de uma realidade que não escolhemos. Presos dentro de crenças que não questionamos. Presos dentro de um jogo que sequer sabíamos estar jogando. Seus pensamentos, sim, aqueles que você acredita serem únicos, íntimos, pessoais, foram cuidadosamente implantados. Eles são ecos de uma programação ancestral, alimentados por padrões sociais, culturais, espirituais e reforçados por um sistema que lucra com a sua cegueira. Essa ilusão não grita, ela sussurra, ela se esconde nos pequenos hábitos, nos medos silenciosos, nas verdades inquestionáveis. Ela diz: isso é normal, e você acredita. Mas há um momento, um instante de silêncio entre um pensamento e outro, em que algo dentro de você desperta. É quando você começa a perceber as rachaduras na parede da realidade, quando aquilo que parecia sólido começa a tremer, quando você olha ao redor e tudo parece encenado. Esse é o começo da verdadeira jornada. A Matrix, essa teia invisível que controla sua percepção, só tem poder sobre aqueles que a aceitam sem refletir. Ela não precisa de correntes, precisa apenas de conformidade, não precisa de violência, precisa apenas da sua aceitação passiva. Mas no momento em que você escolhe olhar além das aparências, tudo muda. Você começa a perceber que o que chamava de realidade era apenas uma versão distorcida, um reflexo condicionado pelo que o sistema quis que você visse. E por trás desse reflexo, existe algo muito maior. Uma verdade bruta, profunda, viva. Não é fácil encarar, porque ao enxergar, você perde o conforto da ignorância, mas ganha algo infinitamente mais valioso: o poder de escolher. O mundo que você vive é moldado por frequências. Tudo vibra. Pensamentos, emoções, matéria, tempo. A Matrix manipula essas vibrações. Reduz seu campo de percepção. Mantém você sintonizado em uma faixa estreita da realidade, onde a escassez, o medo e a luta são a norma. E você vive tentando vencer um jogo que foi criado para não ser vencido. Vivemos lutando contra o tempo, contra as circunstâncias, contra nós mesmos. Tentamos ser melhores, ter mais, alcançar algo, sem nunca entender o porquê, porque acreditamos que é assim que deve ser. Mas quem nos ensinou isso?
E se eu te dissesse que essa luta constante é a ilusão? E se toda essa sensação de esforço, de corrida, de insuficiência, for apenas a camada externa de uma prisão sutil? Existe um lugar além desse cansaço, um mundo onde não há competição, onde não há busca desenfreada, onde há apenas presença, clareza, consciência. Esse lugar não está em outro país, em outra realidade, nem em outro plano. Ele está aí, dentro de você, escondido atrás de camadas de condicionamento, medo e programação. Tudo que você viveu até agora, cada queda, cada dor, cada pequeno momento de dúvida, te trouxe até aqui. Nada foi por acaso. Você está ouvindo isso agora porque algo em você já começou a despertar. Você sentiu. A sabedoria que procura fora está dentro. O poder que tenta conquistar já é seu. A luz que busca nunca se apagou. Você apenas se esqueceu. O mundo que vê não é o mundo como ele é, mas como foi condicionado a percebê-lo. Desde criança, você foi ensinado a acreditar em regras invisíveis, o que é certo, o que é possível, o que é normal. Mas nada disso é verdade universal. São apenas ideias, passadas adiante por um sistema que precisa que você permaneça cego. Você foi moldado para caber em uma forma, para pensar como coletivo, para desejar o que todos desejam, para correr atrás do que nunca vai saciar. E quanto mais corre, mais preso fica. Mas aqui está a chave. A realidade responde à sua consciência. E quando você muda sua frequência interior, tudo ao seu redor começa a mudar também. Você não precisa conquistar o mundo. Você precisa lembrar que o mundo já é seu reflexo. Essa não é uma luta pela liberdade. É uma lembrança de que você nunca esteve preso. A prisão é uma ideia, e a chave está na sua percepção. A Matrix se desfaz quando você para de alimentá-la com crenças limitantes. Quando para de aceitar que é assim mesmo. Quando para de viver no automático. Você é muito mais do que te disseram. Muito mais do que aprendeu a acreditar. E agora, você está no limiar, à beira do despertar. Ao atravessar esse portal interno, tudo mudará. Você não poderá mais fingir que não sabe. Não poderá mais viver uma vida pela metade. Porque uma vez que vê, não há como desver. O destino não é algo que te espera no fim da estrada. É algo que você constrói com a consciência desperta a cada passo. Você está pronto para criar? Porque este é o ponto de virada. A partir daqui, ou você escolhe continuar preso às antigas histórias, ou escreve uma nova, com a tinta da sua verdade. A ilusão não pode sobreviver à luz, e você é essa luz. A jornada começou, e não há retorno. Capítulo 2. A frequência que alimenta a ilusão. Mesmo quando você pensa que está acordado, a Matrix continua operando. Silenciosa, sutil, precisa. Ela não apenas limita o que você pode fazer, ela define o que você é capaz de perceber. Forças invisíveis trabalham em harmonia para manter sua consciência contida. Elas moldam seus pensamentos, direcionam suas emoções e determinam até onde você pode enxergar. O que parece liberdade é, na verdade, uma prisão cuidadosamente decorada. Esse controle vai muito além do corpo. Ele se estende à sua mente, ao seu campo emocional e até ao nível mais sagrado do seu ser, o espiritual. Vivemos conectados a frequências que poucos sequer compreendem. O que chamamos de realidade sólida, o chão sob nossos pés, o ar que respiramos, até os pensamentos que surgem sem aviso, são, em essência, formas de energia. Tudo vibra, e nossa percepção da vida é apenas uma pequena faixa dessa vibração. Nosso DNA funciona como uma antena, sintonizando-se com determinadas frequências que formam o mundo que vivemos. Como um rádio que capta apenas estações específicas, nossa mente só acessa aquilo para o qual foi programada. Mas isso é apenas uma fração da verdade. Existe uma vastidão além do que conseguimos perceber. Uma imensidão de realidades ocultas, camadas inteiras da existência escondidas por trás do véu da ilusão.
A Matrix garante que essa gama de percepções continue restrita. Ela limita a consciência humana a apenas aquilo que serve aos seus próprios interesses. O resultado? Vivemos uma versão reduzida da realidade. Uma experiência editada, manipulada, feita para manter o sistema em funcionamento. E esse sistema se alimenta de nós. A vida humana, com seus altos e baixos emocionais, seus conflitos, desejos, frustrações e esperanças. Tudo isso gera energia. Não é metáfora, é literal. Cada emoção possui uma frequência. E essa energia emocional, longe de desaparecer no ar, é capturada. Em antigas tradições, isso era chamado de luz, um subproduto da alma, gerado a partir de pensamentos, sentimentos e experiências vividas. A Matrix foi projetada com precisão assustadora para extrair o máximo dessa energia. Ela nos prende num ciclo interminável de medo, dor, alívio temporário e esperança frustrada. Um jogo emocional que nunca se resolve. Cada nova dor é mais energia. Cada nova frustração, mais alimento. É como se fôssemos baterias emocionais, descarregando dia após dia sem saber. Você sente que está lutando por liberdade, mas sua luta é justamente o que mantém o sistema vivo. A busca por satisfação, a luta constante por sucesso, amor, aceitação, tudo isso gera energia emocional que alimenta a própria prisão. E o pior é que ninguém te contou isso. Pelo contrário, você foi ensinado a acreditar que suas emoções são apenas respostas naturais da vida. Mas elas não são neutras, são ferramentas de controle. Cada emoção, da raiva à alegria, da tristeza ao amor, é absorvida, processada e devolvida a você como combustível para continuar girando na roda. Você sente que está evoluindo, mas está apenas sendo drenado. A Matrix não quer destruir você. Ela quer te manter funcionando, quer que você se sinta desperto, mesmo enquanto dorme, quer que você lute, dentro do jogo que ela mesma criou. Ela faz você acreditar que está no controle da própria vida, te ensina a desejar, a planejar, a resistir. Mas por trás de cada escolha, há uma sombra guiando suas intenções. Esse sistema de controle não precisa de algemas físicas. Ele se mantém ativo dentro da sua mente. Ele se sustenta por meio das suas emoções, da sua energia vital e da sua crença. E o mais cruel, você acredita que está quebrando as correntes, mas está apenas apertando novos nós. As crenças limitantes que você carrega sobre quem é, o que pode fazer, o que merece viver, não nasceram com você, foram programadas. Você foi levado a acreditar que vive em um mundo rígido, imutável, onde poucos têm poder e muitos devem apenas se adaptar. Mas essa estrutura é ilusória. A verdadeira prisão é a ideia de que você não pode sair dela. A libertação não exige armas, exige consciência. Ela começa quando você entende que a sua energia não é um produto do acaso, mas uma fonte sagrada de criação, e que o sistema depende dela para sobreviver. O primeiro passo é perceber: você sempre teve o controle, mesmo que nunca tenha usado. É ao mudar sua relação com a realidade que tudo se transforma. Quando você para de alimentar o ciclo emocional da Matrix, ela enfraquece. Quando você muda a forma como vê o mundo, a sua frequência muda, e com ela, muda tudo ao seu redor. Você deixa de ser prisioneiro de padrões invisíveis e passa a manifestar uma vida que ressoa com a sua essência verdadeira. Essa é a verdadeira jornada. Sair do jogo que nunca escolheu e construir um novo, com regras que nascem da sua consciência desperta. A Matrix quer que você continue jogando, mas você não precisa mais jogar. Você pode observar, criar, desligar-se. Você não é um peão, é o tabuleiro inteiro. E agora que começou a ver, algo dentro de você já sabe: o tempo e o espaço, esses pilares da realidade, não são absolutos. São moldes criados para manter sua consciência prisioneira de um ciclo previsível. A linha do tempo que te ensinaram, passado, presente e futuro, é apenas uma ilusão que sustenta a sensação de progresso.
quando na verdade, você está girando em círculos. Todos os momentos existem agora, neste instante. A ilusão do tempo foi criada para que você nunca perceba isso, para que continue acreditando em causa e efeito, em começo e fim, em um avanço que nunca te leva a lugar nenhum. Mas você pode romper esse ciclo, porque dentro de você há algo que não vibra no tempo, que não se limita ao espaço, algo eterno, consciente, livre. Essa parte de você nunca esteve presa. Ela só estava esperando que você a ouvisse, e agora, você começou a ouvir. Capítulo 3. O labirinto da consciência. Você já se perguntou por que a sensação de progresso, tão presente em nossa vida, nunca parece levar a lugar algum? Vivemos buscando algo, sempre algo mais. Uma versão melhor de nós mesmos. Um futuro mais brilhante. Uma conquista que finalmente fará sentido. Mas e se tudo isso for apenas parte da ilusão? A ideia de progresso é uma das armadilhas mais bem elaboradas da Matrix. Ela nos faz acreditar que estamos avançando, evoluindo, construindo algo. Mas a verdade é que, muitas vezes, estamos apenas andando em círculos dentro de um labirinto invisível. Esse sistema foi construído para parecer lógico, estruturado, compassado, presente e futuro cuidadosamente alinhados para dar a sensação de causalidade. E fora desbecente com cabetirmo true, que exuquera. Bortru, que, yesente, borsente dirmo true, que. Mas o tempo, como percebemos, não é linear. Ele é uma construção energética. Um conjunto de pontos organizados para simular sequência. E cada um desses pontos é moldado pela nossa percepção, ou melhor, pela percepção que o sistema nos permite acessar. A Matrix não é passiva, ela é autorreplicante. Cada vez que aceitamos uma limitação como verdade, nos tornamos coautores da prisão. Quando acreditamos que é assim mesmo, que sempre foi assim, perpetuamos a própria estrutura que nos aprisiona. É um ciclo, e como todo ciclo, ele só se rompe quando alguém ousa parar de girar. A Matrix não precisa de muros ou correntes. Ela usa algo muito mais eficaz: a mente humana. É ali que ela opera, silenciosa, sofisticada, sutil. Quanto mais buscamos sucesso, lutamos contra a adversidade, ou nos afundamos nos altos e baixos emocionais da vida, mais alimentamos a própria prisão. Nos tornamos guardiões da cela, enquanto acreditamos que somos livres. O controle é tão brilhantemente disfarçado que poucos percebem. Não há inimigos visíveis, não há cercas, não há ordens claras. Tudo parece natural, a vida parece normal. Fomos ensinados a aceitar a luta como parte da existência, a ver escassez como inevitável, a competir, sofrer e sobreviver como se fosse tudo o que há. Mas tudo isso é aprendido, programado, condicionado. A Matrix está entranhada nos nossos pensamentos mais íntimos, nas nossas crenças mais profundas, nas nossas certezas silenciosas. A realidade que percebemos é uma projeção dessas crenças. É um reflexo daquilo que aceitamos como possível. E quando alguém tenta escapar, desafiar, mudar, a resistência aparece, e não como um inimigo, mas como a própria realidade que se distorce, se fecha, se defende. A Matrix se protege, redireciona sua atenção, te distrai, te cansa, tudo para que você volte ao ciclo, para que continue rodando, sem perceber. Esse sistema vai além do físico, muito além. Ele é energético, é alimentado por emoção, por crença, por investimento inconsciente. A cada reação, a cada sofrimento, a cada esperança frustrada, uma carga de energia é liberada, e essa energia é capturada, coletada, redirecionada. A consciência humana, em vez de expandir, fica aprisionada numa teia de ideias limitantes. E quanto mais você acredita que não pode mudar, mais verdadeira essa crença se torna. Esse é o truque mais cruel: fazer você acreditar que já é livre, quando na verdade ainda está dentro. A liberdade oferecida pelo sistema é uma miragem. Você acha que escolhe, acha que decide, acha que age,
mas está apenas navegando dentro dos limites permitidos, tomando decisões já previstas, chegando a destinos pré-programados. Essa falsa autonomia é uma das formas mais avançadas de controle, porque impede que você perceba que está de fato aprisionado. E por quê? Porque sua energia é valiosa. Você é um ser de criação, de força, de luz, mas essa luz é drenada, não para iluminar o seu caminho, mas para alimentar o sistema. A Matrix coleta sua energia criativa e emocional. Cada momento de dor, de êxtase, de frustração, tudo é transformado em combustível. É por isso que o conflito nunca desaparece. É por isso que o sofrimento se repete. É por isso que, mesmo tentando tanto, parece que nada muda. Mas há algo que você pode fazer, algo que sempre esteve ao seu alcance: parar de alimentar, parar de acreditar sem questionar, parar de reagir no piloto automático. A verdadeira libertação não vem da luta, vem da percepção, da lembrança. As correntes não precisam ser quebradas, elas precisam ser vistas, porque, no fim, elas nunca estiveram realmente lá. Você sempre teve o poder de sair. A pergunta é: você está pronto para enxergar? Porque o próximo passo é um mergulho mais fundo. Capítulo 4. O ciclo invisível, a ilusão da escolha e o labirinto da reencarnação. Há uma força invisível que age silenciosamente sobre a humanidade. Ela não se apresenta com grilhões ou ameaças. Não precisa. Ela age através da dor, da escassez, do medo, da guerra e da perda. Cada uma dessas experiências cumpre uma função dentro de um sistema milimetricamente arquitetado para manter os seres humanos em um ciclo contínuo de geração de energia emocional. Quanto mais lutamos, mais alimentamos esse sistema. Quanto mais queremos sair, mais nos prendemos. Essa é a grande ironia. A própria resistência se transforma em alimento para aquilo que tentamos combater. É um ciclo assustadoramente perfeito. O esforço humano, sua luta interna, suas tentativas sinceras de evolução e liberdade são transformadas em combustível. O sistema não exige violência direta, ele se alimenta da nossa ignorância, da nossa emoção, da nossa esperança cega. Tudo o que precisamos fazer para mantê-lo funcionando é continuar jogando o jogo. A verdade que raramente é dita é que a própria estrutura da vida, como a conhecemos, está projetada para nos manter nesse ciclo. E um dos mecanismos mais poderosos dentro dessa engrenagem é aquele que chamamos de reencarnação. Durante milênios, acreditamos que renascer era um presente da existência, uma nova chance de aprender, crescer, evoluir espiritualmente. Mas e se for o oposto? E se a reencarnação não for uma escada que nos leva à iluminação, mas uma esteira infinita que nos mantém girando, 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 sem nunca sair do lugar? Poucos se perguntam se a reencarnação realmente conduz à evolução, por que tão poucos alcançam a libertação? Porque, vida após vida, voltamos aos mesmos dramas, aos mesmos medos, aos mesmos conflitos? A resposta pode ser mais profunda do que imaginamos. E mais sombria. A morte, em sua aparência de alívio, é na verdade apenas uma transição. Um portal ilusório, um ciclo dentro do ciclo. Muitos que passaram por experiências de quase morte relatam encontros com luzes, revisões de vida, sentimentos de acolhimento por presenças superiores. Mas, e se tudo isso for parte do mesmo teatro, um cenário projetado para nos seduzir de volta ao jogo? Imagine que no instante em que deixamos o corpo, ao invés de sermos libertos, somos gentilmente guiados ou manipulados a retornar com as memórias apagadas, com o peso de novas lições a aprender, presos novamente a um corpo, a uma narrativa, a um sofrimento que se repete. O mais cruel não é a dor, é o esquecimento, é o apagamento da lembrança de que já estivemos aqui antes, já tentamos escapar antes, e ainda assim, aqui estamos. De novo, a Matrix não apenas controla o agora, ela intercepta o depois. Ela transforma a própria morte em uma armadilha.
E enquanto não enxergarmos isso, continuaremos vivendo, morrendo e renascendo, sem saber que somos prisioneiros de um ciclo que não escolhemos. A verdadeira prisão não tem muros, ela é feita de percepções. Somos condicionados desde o nascimento a ver a vida de uma certa forma, a interpretar nossos sentimentos como naturais, a aceitar a dor como necessária. Essa normalidade que nos ensinaram a aceitar é o próprio sistema. O controle não está fora, está dentro. Ele vive nas crenças que herdamos, na maneira como fomos ensinados a pensar sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o sentido da vida. Vivemos como se estivéssemos livres, mas nossa liberdade é uma simulação. Nossas escolhas são previsões, nossos caminhos são roteiros. O que pensamos ser autonomia é muitas vezes apenas resposta condicionada a estímulos invisíveis. A armadilha mais perfeita é aquela que te convence de que não existe. E quando alguém ousa ver além do véu, quando alguém começa a despertar, não enfrenta apenas a resistência da estrutura, mas também a resistência dos que ainda dormem, porque nada ameaça mais a Matrix do que uma mente que começa a enxergar. Ela responde com distrações, com dúvidas, com medo. Porque no fundo, ela sabe, basta uma faísca de consciência verdadeira e todo o castelo de ilusões começa a ruir. A jornada da libertação começa com a pergunta mais simples e mais perigosa: e se tudo o que me ensinaram for mentira? A resposta a essa pergunta não está nos livros, nem nas vozes da autoridade. Está na experiência direta. Na intuição que sussurra, na memória silenciosa que começa a emergir quando nos desconectamos do ruído. A verdade não precisa ser ensinada, ela apenas precisa ser lembrada. E é nessa lembrança que a alma começa finalmente a acordar. Mas o despertar não é um fim, é apenas o início de uma travessia mais profunda, porque o próximo véu ainda aguarda ser rasgado, e o verdadeiro poder ainda está oculto. Capítulo 5. O véu do esquecimento. Talvez a maior prisão não esteja feita de grades ou muros, mas sim daquilo que acreditamos sem jamais ter questionado. Desde o primeiro suspiro, somos moldados. Moldados por vozes, por histórias, por códigos invisíveis que se infiltram em nossa mente antes mesmo de sabermos quem somos. Herdamos crenças, absorvemos medos, e sem perceber, passamos a viver num teatro silencioso onde tudo já foi ensaiado antes. Cada emoção que sentimos, cada reação que temos, parece vir de nós, mas é o reflexo de um roteiro antigo, profundamente gravado. Crescemos acreditando que a realidade é aquilo que conseguimos ver, ouvir, tocar. Mas e se isso for apenas a superfície? E se o que chamamos de realidade for, na verdade, uma versão limitada de algo muito maior? A Matrix, esse sistema invisível, não nos prende com correntes, ela nos prende com percepções, nos ensina a aceitar o mundo estreito, onde tudo fora do alcance dos nossos sentidos é descartado como fantasia, quando, na verdade, existem dimensões inteiras pulsando ao nosso redor, energias, frequências, formas de vida, todas fora do alcance dos nossos olhos humanos, programados para captar menos de 1% do espectro da existência. E é aí que reside a armadilha mais sutil, acreditarmos que estamos acordados, enquanto na verdade estamos sonhando dentro de um sonho. A visão, a audição, o tato, não são portais neutros, são filtros. Filtros que mantêm nossa consciência aprisionada numa faixa muito específica de vibração. O que está além disso permanece invisível. Não porque não exista, mas porque fomos impedidos de perceber. Os muros da prisão não estão ao nosso redor, estão dentro da nossa percepção. Mas a ilusão vai ainda mais fundo. O subconsciente, que comanda nossas decisões automáticas, nossos impulsos, nossos hábitos, também não é totalmente nosso. Ele carrega traços de vidas anteriores, memórias genéticas, dores herdadas. Antes mesmo de abrirmos os olhos neste mundo, já estávamos marcados.
Desde crianças, recebemos condicionamentos, linguagem, cultura, regras. Cada ideia sobre o que é certo ou errado, sobre o que somos capazes de fazer ou não, tudo isso foi implantado. Nosso subconsciente age como um guardião silencioso da prisão, mantendo-nos dentro dos mesmos limites, sem jamais permitir que os questionemos. E talvez o golpe mais engenhoso desse sistema seja o apagamento da memória. A cada nova vida, começamos do zero. Não lembramos quem fomos, o que aprendemos, o que prometemos a nós mesmos na última existência. Imagine se, ao nascer, tivéssemos plena consciência de todas as nossas vidas passadas. O jogo se tornaria evidente. A ilusão cairia por terra. Mas não, a cada nascimento, nossas memórias são apagadas, e assim, presos num ciclo eterno de esquecimento, continuamos rodando a roda da reencarnação, sem jamais escapar. Essa evolução espiritual que nos vendem, essa ideia de que voltamos para aprender, pode ser, na verdade, apenas mais uma camada do controle. Um ciclo de reaprendizado sem fim, que nos impede de acessar nossa verdadeira essência. E enquanto não lembrarmos, enquanto não despertarmos, continuaremos a percorrer os mesmos caminhos, cometer os mesmos erros, viver as mesmas dores. Mas a prisão não está apenas no esquecimento. Está também nas emoções. Desde o nascimento, somos programados com gatilhos emocionais. Medo, raiva, tristeza e até mesmo esperança. Todos nos colocam em movimento. Mas cada emoção intensa gera uma frequência energética, e essa energia, embora invisível para nós, é captada por forças que operam além da nossa visão. A Matrix se alimenta disso. A raiva gera conflito, o medo gera submissão. A esperança, por mais nobre que pareça, nos prende à ilusão de que a salvação está sempre no próximo passo, nunca aqui, nunca agora. Sentimos e reagimos sem questionar. Choramos, lutamos, ansiamos. E com cada explosão emocional, alimentamos um sistema que nos quer exatamente assim, reativos, impulsivos, aprisionados em ondas de dor e desejo. E quanto mais presos estivermos a essas emoções, menos conseguimos acessar o silêncio interior, aquele lugar profundo onde mora a verdade. A verdade de que somos mais, muito mais, que somos consciência criadora, que não precisamos aceitar as limitações impostas, que podemos lembrar e mudar. O despertar não é um grito, é um sussurro que começa quando paramos de aceitar a realidade como ela nos foi apresentada. Quando começamos a perceber que aquilo que sentimos como normal, talvez seja o maior sinal de que algo está errado. Despertar é olhar para dentro. É perceber que tudo aquilo que parecia sólido era, na verdade, apenas uma camada de névoa, e que além da névoa, existe algo puro, vasto e eterno. Você, a chave não está fora. Está no ponto onde você decide enxergar. E nesse instante, o véu começa a cair. Capítulo 6. O labirinto invisível da frequência. Você já sentiu que, por mais que mude seus pensamentos, algo mais profundo continua te puxando para os mesmos padrões, as mesmas lutas, os mesmos labirintos interiores? Talvez seja a hora de entender que a verdadeira prisão nunca foi mental. Ela é energética. Sim, seu corpo, esse templo que você habita, é mais do que carne e osso. Ele é um transmissor, um emissor de frequências, constantemente enviando sinais para uma grade invisível que sustenta essa realidade. E enquanto sua energia vibrar em sintonia com as frequências impostas por esse sistema artificial, você pode pensar o que quiser, mas continuará girando no mesmo ciclo. Mudanças mentais podem até clarear o caminho, mas não rompem os muros dessa prisão sutil. A ilusão mais sofisticada da Matrix é fazer você acreditar que só a mente basta. Que se você entender, ler, meditar, refletir, estará livre. Mas o conhecimento intelectual, por mais elevado que pareça, é apenas mais uma cela quando não vem acompanhado da transformação vibracional. Porque o sistema não apenas manipula seus pensamentos, ele manipula sua vibração.
Ele molda o que seu corpo emite, o que sua alma irradia. Ele te mantém preso não pelo que você pensa, mas pelo que você sente e pelo que você emana. É por isso que tantos buscam o despertar, mas vivem rodando em círculos. Se encantam com novas ideias, percebem novas verdades, mas logo se veem de volta ao mesmo lugar. Porque sem alterar o campo energético em que estão inseridos, nada realmente muda. Tudo apenas se repete, como um sonho dentro de um sonho. E a armadilha é ainda mais profunda, porque não se trata apenas do externo, mas do que está dentro de você. Sua mente, cuidadosamente programada. Suas emoções, deliberadamente condicionadas. Seus sentidos, afinados para filtrar a realidade e manter você em uma faixa estreita de percepção. Você acredita que está tomando decisões livres, mas quantas dessas escolhas realmente vieram do seu ser mais profundo? Quantas não foram moldadas por medos herdados, por crenças que nem são suas, por padrões que se repetem geração após geração? A prisão mais eficiente não tem muros. Ela tem memórias distorcidas, percepções limitadas, emoções manipuladas. E o mais cruel dessa prisão energética é que ela é invisível. Você respira dentro dela, sente, pensa e vive dentro dela. E tudo parece normal, porque o sistema é mestre em se esconder por trás da aparência do natural. Mas há uma saída, e ela não é externa. Ela começa no interior, quando você entende que sua energia é a chave. Você não se liberta apenas quando muda o que pensa. Você se liberta quando muda o que vibra. Quando sua frequência interna deixa de ressoar com os comandos da ilusão, a grade começa a se dissolver. As paredes se tornam poeira. E a consciência, antes aprisionada, começa a lembrar que já foi livre. Despertar não é um ato de rebelião contra o mundo, é um retorno silencioso para o centro de si mesmo. Um ato de coragem vibracional, um rompimento com as correntes invisíveis que sempre estiveram ali, disfarçadas de normalidade. Enquanto sua energia permanecer em silêncio, o sistema continuará a te ouvir. Mas no momento em que ela cantar uma nova melodia, a frequência muda e, com ela, tudo ao seu redor começa a se transformar. Não é sobre lutar contra o sistema. É sobre parar de alimentá-lo com sua própria vibração, porque no fim, é a sua energia que sustenta o sonho. E quando você muda, o sonho muda também. Capítulo 7. A ilusão da liberdade e o véu do esquecimento. Vivemos em busca, sempre buscando respostas, buscando sentido, buscando liberdade. Mas apesar de todo o esforço, a maioria nunca encontra, porque o verdadeiro despertar não acontece quando acumulamos conhecimento, nem quando trocamos uma crença por outra. O verdadeiro despertar só floresce quando nossa vibração muda, quando não apenas pensamos diferente, mas somos diferentes. É aí que tudo começa a se transformar. A história da humanidade guarda fragmentos apagados dessa verdade. Antigos sussurros que surgiram e logo foram silenciados. Sabedorias ocultas, engolidas pelo tempo, ridicularizadas como mito, rotuladas como delírio ou conspiração. Mas e se não fossem, e se estivéssemos presos desde o início, algumas das ideias mais radicais e mais antigas sugerem exatamente isso, que nossa realidade não é uma dádiva espontânea, mas uma armadilha meticulosamente construída. Não apenas uma manipulação cultural ou social, mas uma prisão energética, moldada para manter nossa consciência limitada, submissa, adormecida. Os gnósticos, por exemplo, antigos buscadores da verdade espiritual, falavam de um Deus falso, o demiurgo. Não um criador amoroso, mas um impostor, uma entidade que criou o mundo material não para libertar, mas para conter. Eles diziam que este mundo foi erguido como uma cela vibracional, um sistema para aprisionar almas, encobrir a luz e alimentar o sofrimento. Segundo esses textos, esse demiurgo e seus arcontes, entidades controladoras, distorcem nossa percepção, mantêm os véus da ilusão firmemente amarrados em nossos olhos. E o mais assustador,
Eles fazem isso com nossa permissão inconsciente, enquanto acreditamos estar despertos. E se toda a estrutura da realidade que aceitamos, ciência, história, até mesmo algumas formas de espiritualidade, fosse parte dessa grande farsa, um teatro cuidadosamente escrito para reforçar a prisão e não para nos libertar dela, pense por um instante, e se aquilo que você chama de vida for apenas um reflexo borrado do que sua alma realmente é capaz de experimentar? E se esse mundo for apenas a sombra de uma existência muito maior, uma que você esqueceu, essa teoria não nos convida a simplesmente aprender mais, mas a ver além, a enxergar o invisível, a identificar as forças que silenciosamente moldam nosso destino. A busca pela verdade se torna, então, uma jornada para dentro, onde precisamos aprender a desfazer as camadas de engano que foram plantadas dentro de nós. E há um conceito ainda mais inquietante, a hipótese dos NPCs, os personagens não jogáveis. A ideia de que nem todos os seres que vemos ao nosso redor são conscientes como nós imaginamos. Que talvez alguns estejam aqui apenas para reforçar o jogo, para manter a narrativa, para impedir o despertar coletivo. Você já tentou conversar com alguém sobre algo profundo e percebeu que a pessoa parecia incapaz de compreender, como se vivesse num roteiro, sem perguntas, sem reflexão, sem alma? Será coincidência ou parte do jogo? Se for verdade, essa realidade pode estar mais programada do que jamais ousamos imaginar, com peças e personagens espalhados para manter você distraído, cansado, submisso. Um sistema que se retroalimenta da sua energia emocional, do seu medo, da sua raiva, da sua esperança, vazia. Mas existe uma brecha. E essa brecha vibra dentro de você. Quando sua energia muda, o código começa a falhar. Quando você começa a lembrar, mesmo sem saber exatamente do que, algo se quebra no invisível. E você começa a sentir que não está mais sozinho no jogo. Está acordando. Capítulo 8, Fragmentos de realidade, ecos de um passado apagado. E se nem todos ao seu redor fossem como você imagina? E se a realidade que você chama de vida não fosse apenas habitada por seres conscientes, mas também por peças programadas, entidades artificiais, repetições vazias de um código maior? Essa ideia pode parecer desconfortável, e é, mas ela abre a porta para uma pergunta ainda mais perturbadora. Quantos daqueles com quem interagimos todos os dias realmente têm consciência? E quantos são apenas reflexos, extensões automáticas da própria Matrix? Pior ainda, quanto de nós está verdadeiramente desperto? Essa reflexão nos leva ao âmago da consciência, porque se nem todos que vemos são reais no sentido profundo da palavra, se muitos são apenas funções do sistema, então o que define estar vivo, o que significa ser? Será que também estamos presos a impulsos, ideias e decisões que jamais questionamos, vivendo um roteiro sem saber que há um palco? E se esse palco tiver sido montado com mentiras desde o início, há quem afirme que a própria história da humanidade foi manipulada, que civilizações inteiras foram apagadas da memória coletiva. A teoria de Tartária, por exemplo, sugere que existiu uma civilização global, avançada, harmoniosa e consciente, que foi deliberadamente silenciada, com seus conhecimentos ocultados, suas construções reutilizadas e sua existência completamente apagada dos livros oficiais. Mapas antigos, tecnologias anacrônicas, estruturas arquitetônicas que desafiam a lógica das épocas, tudo isso levanta uma hipótese poderosa. A história que conhecemos pode não ser apenas incompleta, mas falsificada. Se os donos do sistema podem apagar civilizações inteiras da linha do tempo, então o que mais eles reescreveram? E mais importante, quem éramos nós antes disso? Essa manipulação não é só um detalhe histórico, ela afeta diretamente nossa identidade espiritual. Se nossas origens foram adulteradas, quem somos de verdade?
criadores conscientes da nossa jornada, ou apenas atores recitando falas escritas antes mesmo de nascermos? E então surgem as rachaduras no véu, o efeito Mandela e a imortalidade quântica. O efeito Mandela é um fenômeno em que multidões inteiras se lembram de algo que nunca aconteceu, pelo menos não nesta realidade. Pessoas que juram ter visto logotipos diferentes, falas de filmes que não existem mais, eventos históricos que se alteraram sutilmente, como se tivessem vivido em outra linha do tempo. A física quântica, por sua vez, oferece uma possível explicação: o multiverso. Todas as possibilidades coexistem em realidades paralelas. E quando uma consciência experimenta uma morte, ela simplesmente se move para uma versão onde sobrevive. Isso significa que a consciência pode ser imortal, mas não no corpo, e sim no movimento entre realidades. Talvez você já tenha morrido em alguma linha do tempo, e só esteja aqui porque sua consciência saltou para outra. Um universo onde você continua sem lembrar da travessia. Mas então surge a pergunta inevitável: se nossa memória muda, se o passado se reescreve, se a realidade pode se fragmentar e reconstruir sem que percebamos o que é verdadeiro, qual é a versão autêntica do mundo? Ou será que todas são apenas camadas da mesma ilusão? A resposta talvez não esteja no passado nem no futuro, mas na vibração que emitimos agora. Porque enquanto buscarmos a verdade fora de nós, em linhas do tempo, documentos ou teorias, ignoramos que a chave sempre esteve dentro. A realidade pode ter sido moldada, mas a consciência desperta tem o poder de moldar de volta. Capítulo 9 – Ecos da Lua. A realidade em constante mutação. Você já sentiu que o mundo ao seu redor está diferente? Como se algo tivesse mudado de forma sutil, uma lembrança, um detalhe, uma sensação, mas ninguém mais parece notar, como se a realidade estivesse sendo editada nos bastidores, e você fosse o único a perceber. Essa sensação pode não ser apenas intuição. Há quem acredite que vivemos em um fluxo constante, em uma realidade que muda sem aviso. Versões da nossa história, do nosso passado, se reescrevem. Como um sonho que troca de cenário, enquanto ainda estamos dormindo, sem saber que sonhamos. A cada amanhecer, algo é diferente, e nem sempre conseguimos apontar o que. E se essa mudança não fosse natural? Uma das teorias mais ousadas e reprimidas propõe que o controle da realidade vem da Lua. Segundo essa hipótese, a Lua não seria apenas um satélite natural, mas uma estrutura artificial, talvez uma estação de controle, um transmissor cósmico projetado para emitir frequências que alteram a percepção humana. Alguns pesquisadores argumentam que a órbita da Lua desafia as leis naturais, que seus movimentos são matematicamente improváveis. Antigos textos falam de tempos antes dela existir, tempos onde a consciência humana parecia ser diferente, mais livre. Se essas emissões lunares realmente influenciam a consciência, então estaríamos presos não apenas em uma ilusão mental, mas em uma simulação energética manipulada. Tempo, emoção, memória, ciclos de vida e morte, tudo sob o efeito de uma antena invisível no céu. Essa teoria, por mais absurda que pareça à primeira vista, nos obriga a reavaliar tudo. E se o mundo em que vivemos não é uma criação espontânea, mas uma estrutura propositalmente construída? E se cada emoção, cada dúvida, cada esquecimento, estiver sendo cuidadosamente induzido por forças que nem conseguimos compreender? Talvez nossa busca por sentido, por despertar, por transcendência, esteja sendo redirecionada, como quem tenta correr em uma esteira acreditando que está avançando. E então, dentro dessa grande construção, surge uma figura ainda mais enigmática: o jogador invisível. Assim como nos videogames, onde alguns personagens apenas cumprem funções repetitivas, sem consciência real, talvez muitos entre nós sejam exatamente isso. Entidades que seguem um script, que parecem humanas, que vivem, falam e interagem, mas não questionam, não mudam, não despertam. Repetem padrões. Mantém o sistema funcionando.
E se a consciência verdadeira for rara? E se entre milhares de rostos, apenas poucos estejam realmente despertos, capazes de ver além da programação? Esses atores do sistema não são nossos inimigos. Na verdade, são estabilizadores dessa ilusão. São parte da engrenagem. Eles não sabem que estão sonhando, e talvez por isso mesmo, mantenham todos os outros sonhando também. Mas se você está ouvindo isso, talvez você não seja um deles. Talvez algo em você esteja começando a se mover, a desconfiar, a despertar. Talvez você esteja entre os poucos que estão começando a ver. E nesse jogo cósmico, apenas quem enxerga que está dentro dele pode começar a sair. Capítulo 10. Os roteiros que esquecemos. E se tudo o que você pensa saber tiver sido cuidadosamente escrito por alguém que nunca se mostrou? Essa pergunta, simples e devastadora, ecoa como um trovão na alma de quem começa a despertar. Porque o verdadeiro choque não é descobrir que há mentiras no mundo, mas perceber que aquilo que chamamos de realidade pode ser apenas o rascunho de um roteiro invisível, onde até a nossa memória foi moldada para servir a uma história que não é nossa. Somos realmente quem pensamos ser? Ou somos apenas personagens dentro de uma narrativa pré-escrita, repetindo falas, sentimentos, reações, sem jamais tocar a verdadeira essência de nossa existência? Quando olhamos para o passado, para os registros da humanidade, algo não parece certo. Mapas antigos revelam continentes que já não existem. Estruturas colossais aparecem em lugares onde não há explicação para sua construção. Civilizações inteiras avançadas, conectadas, sábias, parecem ter sido apagadas como se nunca tivessem existido. Não é apenas sobre esquecer, é sobre fazer com que ninguém mais se lembre. A história que nos contaram pode ser apenas uma vitrine, uma fachada cuidadosamente decorada para que a humanidade siga sem perguntar demais. Uma narrativa ajustada, reescrita, manipulada para manter nossa percepção limitada ao que interessa a quem controla os bastidores. Se o passado foi redesenhado, o presente é uma ilusão, e o futuro, uma prisão repetida. Mas não para por aí. Existe algo ainda mais inquietante, o chamado efeito Mandela. Milhares, às vezes milhões de pessoas se lembram de fatos históricos, frases famosas, logotipos ou eventos, de formas que contradizem os registros oficiais. Todos juram ter visto, ouvido, vivido algo que nunca aconteceu. Ou será que aconteceu em outra linha do tempo? E se estivermos deslizando suavemente entre realidades? E se as memórias que temos hoje forem apenas vestígios de versões antigas de nós mesmos, versões que existiram, mas que foram descartadas no processo sutil de uma transição de realidade? Imagine um universo onde cada escolha, cada vibração, cada alteração na consciência gera um novo caminho, onde as linhas do tempo se ramificam, se cruzam, se sobrepõem. Um fluxo quântico onde a realidade não é fixa, mas moldável, e onde talvez estejamos apenas tentando nos lembrar de quem éramos antes de tudo mudar. Talvez por isso certas lembranças doam. Talvez por isso, às vezes, olhamos ao redor e sentimos que algo está errado, fora do lugar, mas não sabemos o que. Talvez seja porque estamos acordando dentro de um roteiro que foi reescrito muitas vezes, e alguma parte de nós ainda se lembra das versões anteriores. Mas, se nossas memórias não são confiáveis, se a história foi apagada, se as realidades mudam, quem afinal somos nós, e quem está segurando a caneta que escreve esse roteiro? Capítulo 11. A Lua, o Labirinto e o Código Esquecido. E se tudo começasse com um olhar inocente para o céu? A Lua sempre esteve lá, silenciosa, encantadora, refletindo luz nas noites escuras. Mas, e se ela não fosse apenas um espelho cósmico? E se por trás de sua beleza suave, houvesse um propósito oculto, um controle invisível que molda nossa mente, nossas emoções, e até mesmo o destino de nossas almas?
Alguns pensadores ousam propor o impensável: a Lua não seria um satélite natural, mas uma estrutura artificial, posicionada com precisão não apenas para embelezar o céu, mas para controlar o palco inteiro da realidade humana. Eles apontam para sua órbita perfeita, suas frequências sutis, seu impacto quase hipnótico sobre a psique coletiva. Falam de uma influência que vai muito além das marés, que penetra no campo energético do ser humano, ajustando emoções, pensamentos e até os ciclos de nascimento e morte. E se tudo isso for verdade, o que realmente significa ser livre? O que chamamos de realidade pode ser apenas um cenário cuidadosamente projetado, e a Lua, o farol que mantém esse palco iluminado da maneira certa, para que jamais vejamos os bastidores. Talvez estejamos sonhando, presos dentro de um espetáculo onde todos os atores esqueceram que estão atuando. Essa teoria não caminha sozinha. Quando a conectamos a outras ideias sobre manipulação histórica, controle energético, linhas do tempo e percepção programada, surge algo maior: a possibilidade de que a realidade inteira seja uma estrutura elaborada, um sistema de controle sofisticado, operando além de nossa consciência. E nesse sistema, fomos treinados para obedecer. Desde o nascimento, somos condicionados a ver o mundo como algo fixo, imutável. Aprendemos que a vida é difícil, que a escassez é normal, que nossos sonhos são ilusões. Crescemos aceitando regras que nunca questionamos, como se o sofrimento fosse uma etapa obrigatória da existência. Mas e se tudo isso fosse apenas código, e se a realidade fosse, de fato, programável? O segredo da manifestação, dizem alguns, não está em querer, está em reescrever o código. Quando começamos a ver o mundo não como um cenário inabalável, mas como uma simulação moldável, algo que responde à nossa vibração, intenção e consciência, as coisas mudam, os sinais se alinham, as coincidências aumentam, os caminhos se abrem, os bloqueios desaparecem, e percebemos, com espanto e reverência, que a realidade é mais plástica do que sólida, mais vibração do que matéria. A chave está em onde colocamos nossa atenção. O sistema precisa da nossa energia. Governos, religiões, instituições, todas essas estruturas se alimentam da nossa crença nelas. É nossa fé inconsciente que sustenta o império invisível. Mas, e se parássemos de acreditar? E se pouco a pouco, retirássemos a energia que investimos em um mundo que não escolhemos, e começássemos a criar, conscientemente, um novo? A liberdade não está em escapar da prisão. Este é o momento de silenciar o ruído externo, de olhar para dentro, de questionar tudo, inclusive a própria Lua, porque talvez ela nunca tenha estado ali apenas para nos guiar. Hippocrates. Talvez ela esteja ali para nos manter onde estamos. Capítulo 12. A ilusão do caos e a chave da criação. E se tudo o que você temia fosse apenas um reflexo do que te ensinaram a temer? O sistema não precisa de grades de ferro, ele se alimenta do medo. Precisa que você acredite que é pequeno, fraco, impotente. Porque no exato instante em que você para de acreditar nisso, ele começa a desmoronar. A prisão só existe enquanto você aceita participar da ilusão. O medo é o alicerce da submissão, mas a verdade é que você não é uma peça insignificante. Você é a fonte de tudo que vivencia. É seu foco, sua crença, sua energia emocional que mantém o teatro funcionando. Sem a sua atenção, o palco escurece. Sem sua participação, o sistema perde o roteiro. Essa é a chave final da libertação. Você não precisa quebrar as grades, só precisa parar de segurá-las. Mas então, se o sistema é uma ilusão, o que há por trás dele? Um universo caótico? Um acaso impiedoso? À primeira vista, o mundo parece aleatório. Desastres acontecem sem aviso. As pessoas parecem vítimas de circunstâncias fora de seu controle. Tudo soa como uma dança desordenada de coincidências. Mas, olhe de novo. Sob a superfície, há padrões. Linhas invisíveis que conectam galáxias e folhas,
pensamentos e mares, almas e estrelas. Os antigos sabiam disso. Civilizações milenares entenderam que a natureza não é desorganizada, que há uma inteligência por trás de tudo, visível nas espirais de uma concha, no desenho das galáxias, nas proporções do corpo humano. A proporção áurea, a sequência de Fibonacci, tudo se repete. Tudo ecoa. Nada é por acaso. Esses padrões, chamados fractais, mostram que o universo funciona como um código, como um programa. Fractais são formas que se repetem em todas as escalas, do minúsculo ao colossal. Uma folha, uma montanha, uma artéria, tudo reflete a mesma estrutura. É como se o universo falasse uma única língua matemática, recursiva, organizada. Se isso for verdade, então não estamos perdidos em um mar de caos. Estamos navegando dentro de uma simulação precisa, talvez uma escola. Alguns teóricos vão além, sugerem que o universo não é apenas ordenado, mas programado para ensinar. Uma simulação de aprendizagem, projetada para a evolução da consciência. E pense, se tudo fosse realmente aleatório, o crescimento espiritual também seria. Mas ele não é. Ele segue um ciclo. Ele responde a escolhas, a padrões, a causas e efeitos. O que plantamos, colhemos. O que resistimos, persiste. O que aceitamos, transforma. O karma é um código. A vida não pune, ensina. Os desafios não são castigos, são convites ao despertar. E os ciclos cósmicos, os movimentos dos planetas, as danças das estrelas. Por milênios, os sábios perceberam, os céus não giram por acaso. Eles influenciam, avisam, sincronizam. Cada alinhamento celeste é um eco de uma transformação interna. Cada eclipse é um espelho de uma mudança espiritual. Nada é aleatório. A verdade começa a surgir, o universo é um mapa. E você é o viajante. Mas o mapa não é fixo. Ele se adapta à sua consciência. Você não está apenas percorrendo um caminho, você está escrevendo o caminho enquanto anda. E então, tudo muda. O caos era só uma ilusão, a desordem, apenas a perspectiva de quem não enxergava os padrões. Você não está perdido, você está em um campo de possibilidades. E a chave para navegar nele está dentro de você. Capítulo 13. Entre o roteiro e a escolha, o paradoxo da liberdade. Será que estamos realmente tomando decisões livres, ou apenas seguindo um roteiro invisível desenhado antes mesmo de nascermos? Ao longo dos séculos, impérios surgiram e caíram. Pessoas mudaram, o mundo girou, e ainda assim, parece haver algo maior, um fio condutor invisível ligando todos os eventos. Como se o tempo fosse um palco, e cada um de nós, um ator em uma peça cuidadosamente roteirizada. Isso nos leva à pergunta mais perturbadora de todas: o livre-arbítrio é real, ou é apenas uma ilusão bem encenada? Alguns afirmam que tudo segue uma estrutura matemática, que há leis invisíveis, códigos ocultos, padrões cósmicos que moldam o desenrolar da vida. Se isso for verdade, então onde, exatamente, entra a nossa escolha? Talvez o livre-arbítrio não esteja em escolher o que acontece, mas em como vivemos o que acontece. Imagine que a realidade é como um vasto oceano. As correntes, as marés, as tempestades, essas já estão traçadas. Mas a forma como navegamos, o ritmo, o rumo, o barco que escolhemos usar, isso ainda é nosso. Dentro dessa visão, somos co-criadores de nossa jornada. A estrutura pode ser fixa, mas a experiência é maleável. A chave, compreender as regras do jogo para então transcendê-las. E o primeiro passo nessa compreensão começa por reconhecer que a realidade não é aleatória. A presença de fractais, a geometria sagrada, os ciclos astrológicos, as repetições matemáticas na natureza, todos eles apontam para um código oculto, um design inteligente. Uma arquitetura sutil que se revela apenas aos olhos atentos. Mas entender o código não é suficiente. É preciso escolher. E entre essas escolhas, duas se destacam com força: o minimalismo e o maximalismo. Dois caminhos.
duas formas de viver, duas visões sobre o despertar. O minimalismo não é apenas sobre ter menos, é sobre ser mais. É um caminho de purificação interior, uma recusa silenciosa a carregar o peso dos desejos alheios, das expectativas impostas, dos papéis que não escolhemos interpretar. O minimalista decide soltar objetos, ideias, hábitos, medos. Ele reconhece que muito do que persegue nunca foi dele, foi plantado ali para mantê-lo distraído, ocupado, perdido. Ao cortar os excessos, ele se reencontra com a essência. A mente se acalma, a percepção se expande, a consciência desperta. Ser minimalista não é fugir do mundo, é aprender a ver através dele. É viver com leveza, não por renúncia, mas por clareza. Ele não nega a matéria, apenas não se curva a ela. O maximalismo, por outro lado, é a celebração da expansão consciente. É o grito de quem já rompeu as correntes do sistema e agora compreende o universo não tem limites, só possibilidades. O maximalista não busca o excesso por vaidade. Ele busca o transbordar da alma. Ele entende que a realidade é um espelho moldável, e quanto mais ele ousa sonhar, mais o universo se curva para dançar com ele. Ele não tem medo do grande, do vasto, do novo. Ele sabe que cada limite quebrado é um chamado para uma versão ainda mais plena de si mesmo. Enquanto o minimalismo revela o sagrado no simples, o maximalismo revela o infinito no possível. Ambos os caminhos se encontram no mesmo ponto, a libertação da consciência. Escolher um ou outro não é o que importa. O que importa é a clareza da escolha. É saber por que se vive como se vive. É não seguir mais o roteiro no automático. É retomar o volante da própria realidade. No final, talvez não sejamos nem marionetes, nem autores totais da peça, mas somos, com certeza, os que decidem se continuam dormindo entre as linhas do script ou despertam para reescrevê-lo com as próprias mãos. Capítulo 14 – O Mestre da Realidade. Entre criar e libertar, há dois caminhos para quem desperta: o da rendição interior e o da criação consciente. Ambos conduzem ao mesmo destino, a liberdade. O maximalismo não é sobre acúmulo, é sobre expansão. É a afirmação de que a consciência humana não tem limites, de que podemos projetar mundos, ideias, experiências, desde que estejamos alinhados com os princípios mais elevados do nosso ser. Essa não é uma fuga do mundano. Pelo contrário, é a elevação do mundano ao sublime. É transformar cada gesto, cada criação, cada pensamento em uma expressão da essência mais profunda. É viver como se a realidade fosse uma tela e a alma o pincel. Se o minimalismo busca a clareza pela renúncia, o maximalismo busca o despertar pela manifestação. Um é silêncio, o outro é som. Um é pausa, o outro é dança. Ambos são necessários. Para trilhar esses caminhos, é preciso maestria. O minimalismo exige coragem para soltar, desapegar-se do excesso, das máscaras, das vozes que não são nossas. Envolve mergulhar no presente com confiança, encontrar plenitude no nada, ser completo mesmo quando tudo parece faltar. O verdadeiro minimalista não foge do mundo, ele o atravessa em paz. Já o maximalismo exige a habilidade de criar, de canalizar energia, intenção e visão para esculpir realidades. É o caminho do alquimista, do sonhador consciente. Aqui, não basta abandonar o que não serve. É preciso erguer o que ainda não existe. É transformar a ideia em forma, o invisível em matéria. Ambos os caminhos nos ensinam que despertar não é apenas entender, é escolher. A verdadeira escolha não está nas coisas que possuímos ou deixamos de possuir, mas em como dirigimos nossa consciência. Em que tipo de energia investimos? Em como escolhemos vibrar? No minimalismo, a consciência é refinada. Toda a atenção é trazida para dentro, como um raio de luz atravessando o nevoeiro. É uma jornada de purificação, de contemplação, de retorno à essência.
No maximalismo, essa luz é projetada para fora. A realidade externa se torna um espelho moldável. Cada ideia pode ganhar forma. Cada sonho pode se tornar chão. Quando saímos dos limites impostos pelo sistema, algo extraordinário acontece e a realidade começa a responder diretamente à nossa energia. A rigidez se dissolve. As sincronicidades surgem. Os obstáculos perdem força. A pergunta que surge então é: que tipo de consciência você escolhe incorporar? Porque tudo começa no invisível. A criação verdadeira não nasce de circunstâncias externas, mas de uma consciência alinhada. E uma vez que esse domínio é alcançado, surge o mistério. O que vem depois? Alguns permanecem dentro da Matrix, não por ignorância, mas por missão. Tornam-se faróis, guias, vozes que sussurram ao ouvido dos adormecidos: acorde. Mostram o caminho com presença silenciosa ou palavras firmes. Outros vão além, atravessam portais, mergulham em dimensões onde o tempo já não dita regras. Vagam entre mundos, entre estados de consciência, entre realidades. São pontes vivas entre o visível e o invisível. E há quem transite entre os dois estados, que ilumina e aprende, que guia e é guiado, que entende que o despertar é um ciclo, e não um destino final. A decisão, enfim, já não vem do medo, não vem da dúvida. Ela brota da clareza, da escolha consciente, do saber-se criador. Porque a realidade nunca foi o que nos disseram que era. Ela é moldada de dentro para fora. Não é um palco fixo onde os atos se repetem. É um campo em constante transformação, alterado pela força da percepção, pelo peso da intenção, pela vibração de quem observa. Durante essa jornada, descobrimos que o tempo pode ser um código, que a história pode ser manipulada, que a Matrix se alimenta da nossa crença nela. Mas quando enxergamos com os olhos despertos, o sistema perde o poder. Não importa se o caminho escolhido é o do silêncio ou da criação. O que importa é que agora a escolha é nossa. A Matrix só comanda os que ainda jogam pelas suas regras. No momento em que paramos de repetir o jogo, começamos a escrever nossas próprias leis. Agora que percorremos juntos essa jornada pelas camadas ocultas da realidade, fica um convite silencioso, mas poderoso: questione, observe. Sinta. A verdadeira liberdade não está em acreditar em tudo, nem em rejeitar tudo. Está em lembrar-se de quem você é antes que o mundo dissesse quem você deveria ser. Você não é uma peça do jogo. Você é o jogador que despertou, o criador do tabuleiro. A ilusão só permanece enquanto é alimentada. No instante em que você muda sua vibração, a realidade começa a responder. E talvez, só talvez, esse seja o verdadeiro segredo: a consciência cria tudo. E então vá, crie com presença, viva com intenção, e nunca se esqueça: o despertar não tem ponto final. É uma dança eterna entre o invisível e o que você escolhe tornar real.